Olá, viva, seja bem-vindo. Está a começar mais uma edição do Ventos de Mudança. Cabo Verde, 35 anos de democracia. Ora, justamente passam 35 anos sobre a abertura democrática em Cabo Verde. No final dos anos 80, o regime de partido único dava sinais evidentes de desgaste num contexto internacional marcado pela queda do Muro de Berlim e pelo colapso do Bloco de Leste. Em Cabo Verde acumulavam-se pressões internas, dificuldades económicas e uma crescente exigência social de pluralismo político. O processo de transição fez-se entre tentativas de abertura controlada por parte do poder, negociações políticas e o surgimento de uma alternativa organizada. O convidado de hoje viveu esse período a partir de diferentes lugares. Foi jornalista do Voz de Povo, o jornal oficial do regime, e integrou também o núcleo fundador do Movimento para a Democracia, que viria a vencer as primeiras eleições legislativas livres em janeiro de 1991. No Ventos de Mudança, falamos então com Daniel Santos sobre os sinais de perda de fôlego do regime, o ambiente político e internacional da época, as negociações e a campanha eleitoral, a vitória do MPD e também o balanço dos 35 anos de democracia cabo-verdiana. É uma conversa para tentarmos compreender como se construiu a transição democrática e que desafios continuam em aberto. Daniel Santos, obrigado pela disponibilidade em estar connosco no Ventos de Mudança. É um gosto tê-lo connosco, é uma raridade também. Obrigado pelo convite que aceitei logo de imediato, e também queria saudar a iniciativa deste programa que traz à tona as grandes memórias, as grandes jornadas épicas que o povo cabo-verdiano escreveu naquela altura. Eu queria, antes de 80, eu queria dizer-te que o seguinte: a independência de Cabo Verde representou uma grande esperança para o povo cabo-verdiano. Uma grande esperança para o povo cabo-verdiano, embora a independência fosse um momento crítico, um momento da conjuntura crítica, que são sempre imprevisíveis, mas o povo soube fazer história e a independência foi, de facto, um reavivar da cabo-verdianidade, porque era a primeira vez que um povo como nós tomava conta do seu destino, como à época se dizia. Repare também que o povo cabo-verdiano viveu de 1900, com o golpe de Estado em Portugal, de 28 de maio de 1926, até 1974, quando se deu 25 de abril, o povo cabo-verdiano foi submetido a 48 anos de um regime autoritário. Viveu um período curto de democracia, de 25 de abril até meados de dezembro de 74, e como se fosse fogo, ainda levou nas costas com mais 15 anos de partido único, totalizando cerca de 63 anos no século XX. Depois pedem-se que as pessoas sejam ativas, a sociedade civil seja ativa, quando temos um passado autoritário de 63 anos num século. Isto pesa e ainda pesa. Agora... Muito bem, vamos para o início da nossa conversa. Precisamente na década de 80, sim. Como? Não, que é muito tempo que acabo por refletir demasiado no comportamento eleitoral, no comportamento cívico, no comportamento das pessoas. Agora, para chegar agora, chegando à dependência, mas muito cedo, houve choque entre a cultura dos cabo-verdianos e o PSGC. Mas muito cedo mesmo. Repara que o PSGC tinha, enquanto movimento de libertação, tinha um projeto totalitário que era de construção de um homem novo, de uma sociedade nova. Isso acaba por chocar com o nosso modo de estar. Com o nosso modo de estar. E perante esses problemas, o PSGC, isto diga-se mesmo, não soube lidar com esses problemas e a miúdo recorria à violência. Eu posso dar-te o exemplo da repressão, da brutal repressão que houve em São Vicente em 1977,
da prisão de opositores na praia, do assassínio brutal de um jovem na Ilha Brava em 79, de nome Cao. E, portanto, essas respostas acabaram por criar um certo distanciamento entre o partido que estava no poder e a população, quer queiramos, quer não. Além do mais... Mas a minha pergunta era precisamente, como ponto de partida, era precisamente esse. Estamos a recuar aos anos 80, estamos ainda em regime de partido único, mas já com claros sinais de desgaste. Quando é que o Daniel começou a perceber que o regime já não tinha, digamos, a mesma força política, nem a mesma autoridade simbólica? Mas repara, quando um regime usa recorrentemente, aliás, recorrentemente não, usa de vez em quando a força para impor a ordem, para impor o poder e obter consequentemente a adesão da população, perde toda a legitimidade. Aqui é o primeiro sinal o primeiro sinal do desgaste do regime, dada a cultura política que o PJC trouxe de Cabo Verde. Porque o PJC não é só lutar pela independência. Trouxe da Guiné. Aliás, trouxe da Guiné, um conjunto de valores, de crenças, de atitudes, de práticas que o definiam como movimento de libertação. Agora, é claro que... Mas muitos observadores, alguns cientistas políticos dizem que se trata de casos, de episódios, de casos isolados. Aquilo não caracteriza, digamos, o partido único. Não é regra. Mas a regra não era a exceção. Aliás, faz-se até a comparação com o partido único que vigorou em Cabo Verde com o partido único de outras realidades, de outros países. Eu acho que é rara essa avaliação, porque o partido único não se mede pelo número de vítimas. O partido único é, por natureza, violento. Quando alguém investido em funções de poder proíbe-me de manifestar, de criar um partido, e proíbe-me de falar, de expressar os meus sentimentos, há mais violência há mais violência do que isto. Mas era um regime autoritário, era totalitário, ditatorial? É um regime autoritário que não fazia da violência como uma forma de estar, não recorria frequentemente. E são situações episódicas, de facto, mas que que provocaram um impacto enorme na relação entre governantes e governados naquela altura. Daí que tem havido um certo afastamento, um certo divórcio muito cedo entre a população e o regime. Portanto, esse descontentamento é gradual? Não, com certeza é gradual, mas repara também, a isto podemos juntar os fracos resultados em matéria económica, em matéria social, que levou o Cabo Verde a entrar em períodos muito complicados da gestão da ajuda externa, porque o Cabo Verde nós todos sabemos a situação. E se isso somarmos o cansaço social, a descrença, descontentamento generalizado, insegurança, falhança do modelo económico, modelo social, a tensa relação com a Igreja Católica, que nós não podemos pôr de lado quando analisamos estas questões. Tudo isso acaba por avolumar os cenários de crise que nós podemos resumir em síntese. Os cenários de desgaste que eu, passados 30 e tal anos, vejo, aqui é evidente na crise política, económica e social, resultante do modelo adotado, o distanciamento entre o partido e a sociedade. Repara, o PJC chegou cá, foi visto como libertador, mas pouco tempo depois isto mudou. Passamos a vê-lo como um partido tão opressor como o Estado, como a União Nacional de Oliveira Salazar. Mas como é que se dá esse afastamento entre o partido, o regime, o governo da sociedade civil, tendo em conta que o PAIGC, depois PAICV, tinha ligações muito diretas, muito estreitas com organizações de massas, por exemplo? Mas repara, o PJC funcionava muito na lógica de ou és do PJC ou és contra o PJC. Portanto, é tudo, nada fora do partido, tudo dentro do partido. E o PJC, estruturalmente, não tinha capacidade, não tinha condições para impor um regime totalitário como pensava pôr. O PJC, enquanto movimento de libertação, é claramente uma organização política totalitária. Mas falhou
esse desiderato ao implantar o regime político em Cabo Verde, que não o conseguiu. Portanto, isto acaba por refletir-se porque, repara, o PAIGC era um partido bastante elitista. Por natureza, os partidos são elitistas. Por natureza. Há muitos autores consagrados já falaram sobre este assunto, não vale a pena aqui. O PAIGC, portanto, na sua concepção do partido que é dirigido pelos melhores filhos da nossa terra, os mais esclarecidos, com uma cultura de superioridade nunca vista em Cabo Verde, tudo isto acaba por afastar. Portanto, é uma elite que chegou da Guiné, que esteve fora de Cabo Verde há muito tempo. Basta dar-te um exemplo. Pedro Pires esteve 18 anos fora de Cabo Verde. E quando chegou a Cabo Verde, não era Cabo Verde que ele deixou. De certeza absoluta. Claro Aristides Pereira, ainda pior ainda. Abílio Duarte são dirigentes que saíram de Cabo Verde há muito tempo, por muitos motivos. Para estudar, para trabalhar. Depois voltaram e chegaram ao poder. Os portugueses transferiram-lhes o poder sem auscultar a opinião da população. É claro que esse elitismo, às vezes, muito emburguesado, embora não o assumissem, não é? Porque assumiam-se como revolucionários, mas era uma elite que chegou cá com um modelo de vida próprio e tentou impor esse modelo a Cabo Verde, quando o processo devia ser o contrário. A elite do PAIGC, quando chegou a Cabo Verde, devia adaptar-se à cultura, ao modo de ser dos cabo-verdianos e não ao contrário. Antes disseste que os portugueses entregaram ao PAIGC, digamos, o país, a independência. Tem havido aqui alguma narrativa ou uma corrente menosprezar o contributo dos cabo-verdianos na luta de libertação nacional? Afinal das contas, houve uma luta, não houve luta armada em Cabo Verde, mas houve luta clandestina. O que lhe pergunto é se essa luta armada pela independência, a liberdade da pátria, se isso também não conta, digamos, na conformação desse... Conta sim, porque nós podemos não estar de acordo com eles, mas temos que os respeitar e temos de valorizar o que eles fizeram. Mas eu nisso não abdico de tecer comentários do género, porque eu acho que é muito importante valorizar o contributo que os cabo-verdianos, embora poucos, deram para a independência da Guiné. Em Cabo Verde não houve luta armada, não houve luta de libertação, é meu ponto de vista, porque o PAIGC, a 25 de abril de 1974, não tinha expressão em Cabo Verde. Era meia dúzia de pessoas. Quem o disse são pessoas renomadas, quer Osvaldo Lopes da Silva, quer José Tomás Veiga, muitos escreveram a tentar desmontar essa narrativa de que o PAIGC estava. O PAIGC era conhecido, até o próprio Mica Cabral, num dos últimos textos que deixou, falava que em Cabo Verde o partido não tinha uma militância ativa, o partido era conhecido. Eu conheci o PAIGC pela sigla, porque eu li os jornais, que eu li o jornal Arquipélago e via lá o PAIGC, mas não passava disto. Portanto, agora, temos é que valorizar sim, porque desprezar não, colocar no devido lugar da história o contributo que essa gente deu. Agora, apocá-la, isto eu não faço. Pelo menos eu não faço. Muito bem, vamos retomar o fio a meada. Em instantes estavas a recensear alguns aspectos que internamente contribuíram também para o desgaste do regime de partido único. Há sinais que, digamos, eram mais evidentes nessa fase. Havia um descontentamento social latente, uma certa, digamos, fadiga ideológica também do discurso oficial e havia essa dificuldade do ponto de vista económico. A economia não estava, digamos, a crescer, apesar de estar submetida aos planos de desenvolvimento. É essa também a tua leitura? Não, com certeza. Portanto, a este fator podemos juntar
e, por exemplo, a ausência do pluralismo político. Ou seja, a ausência de um pluralismo político que impedia que pessoas desenvolvessem a atividade política de forma legal. Isso criou um fosso enorme, é um desgaste enorme. Ninguém reconheceu ao PJC, em Cabo Verde, a autoridade moral e política para exercer sozinho, ilegalmente, a política. Portanto, esse problema criou desgaste. E criou problemas, e criou grande insatisfação no seio das elites cabo-verdianas. Ou seja, portanto, as pessoas abraçaram a independência, apoiaram o PAIGC e a luta de libertação nacional, mas não estavam a contar com o regime de partido único. Não, eu não estava a contar. E que, por exemplo, o ideal é que se retirasse logo no início o PAIGC, o monopólio do exercício legal da política. E, consequentemente, retirava ao PJC o estatuto de força dirigente da sociedade do Estado. Mas muitos dirigentes do PAIGC, PAICV dizem, mas era o que faltava, nós andamos a lutar nas matas da Guiné para depois virmos entregar de bandeja, digamos, o poder. Cabo Verde não é propriedade de ninguém. Outros partidos. Eles lutaram na Guiné. Mas havia alternativa, Daniel Santos, à instauração do partido único? Não, mesmo assim, nada justificava a instauração do Partido Único. O Partido Único foi uma escolha. Foi uma escolha. Mas era um regime que estava muito em voga também, era em muitos países estava africanos. Em voga, mas o PSGC podia imitar a República Francesa, que era uma democracia. Não é? Vai lá, a italiana já era democracia, a Alemanha Federal, que era democracia, a Suécia. Mas havia condições sociológicas e políticas na altura, em 74, nessa fase de transição para se instaurar a democracia em Cabo Verde? Tinha todas as condições. Cabo Verde reunia à época todas as condições, as mínimas procedimentais, para instalar a democracia ao lado da independência. Repare, nós tínhamos 3 organizações políticas. Tinha um movimento de libertação armado, que era o PJC, não era um partido político, era um movimento de libertação, e tinha o PIC e tinha o DC. 3 partidos, no terreno, com programas próprios, cada um a defender a sua dama, e de repente os dirigentes desses partidos... Mas o PJC já era partido desde 56 ou 59? Não, refiro-me a partido na concepção clássica de partido. Um partido não pode ter um exército como o PJC tinha. Um partido... O PJC era e assumia-se mesmo como movimento de libertação. Até 1987, sim. No terceiro congresso, o PSB ainda se assumia como um movimento de libertação. Portanto, Cabo Verde reunia à época, em 74, todas as condições para fazer acompanhar a independência da democracia. Tinha partidos políticos, 3, tinha sindicatos, tinha um tecido económico frágil, mas existia, a sociedade económica, tinha e tem a Igreja Católica, que é uma organização privada muito forte, com raízes profundas na sociedade cabo-verdiana, tinha todas as condições, a sociedade política, a sociedade económica, a sociedade social, e nós podíamos perfeitamente ser encaminhados para a democracia, mas as condições não permitiram. Não é? É verdade que nós estamos agora a fazer esta análise a uma distância de 50 anos, correndo aqui o risco, naturalmente, de estarmos a descontextualizar esta análise, mas na altura os cabo-verdianos queriam a independência ou queriam, de facto, já ansiavam por valores como liberdade, democracia, ou, como dizem alguns dirigentes do PAIGC, PAICV, as pessoas queriam segurança, queriam estar no seu território, ter a sua soberania, ver garantida a segurança alimentar, a educação e não propriamente essas, digamos assim, veleidades de democracia na altura. Não, repara, democracia não é... Democracia e liberdade não são luxos. Eu nasci com o direito natural de exercer a minha liberdade. Portanto, os poderes é que me retiram. Agora, em 74, nós vivemos um período de democracia e de intensa liberdade, porque eu assisti a tudo aquilo, até meados de dezembro. Foi uma intensa atividade política em Cabo Verde, que os jovens de hoje não fazem questão nem não fazem
não imaginam o quanto aquilo foi uma experiência extremamente rica. Aquele período, ir à praia e ver o PJC a manifestar-se, o PIC a manifestar-se, a obedecer menos na praia, mas era uma confrontação diária política saudável. Não havia razão, para mim, hoje. Era o prenúncio claro da instalação da democracia. Mas não aconteceu, por motivos que podes organizar aqui outros programas, até com outras pessoas, para discutirmos isso e para mostrar, tim por tintim, que o Partido Uno foi uma escolha, foi uma opção, não foi uma fatalidade. Nós podíamos perfeitamente ser encaminhados para a democracia. Basta dar o exemplo. Quando a França e a Inglaterra, quando a França e o Reino Unido consideram a independência aos países africanos que estavam sob o seu domínio, esses países acabaram por adotar o modelo de vida política da Inglaterra e da França. Ou seja, contrariamente àquilo que se pregou aqui muitas vezes, as independências africanas foram acompanhadas pela democracia. Agora, cada caso é um caso. Por motivos diferentes, os partidos únicos acabaram a ser... o partido que estava no poder que acabou por vários processos, através de supressão de partido, de junção de partidos, alegando motivos étnicos, pluralidade não sei o quê, que a democracia era um luxo, que era um perigo para a África, então começaram a substituir a democracia pelo partido único. Mas, e tinha um exemplo, e podemos dar muitos outros exemplos. Na América, países que tomaram independência, alcançaram independência e seguiram a via de democracia, sem nenhum problema. E hoje, se nós tivéssemos adotado a democracia em 1975, hoje Cabo Verde estaria numa posição completamente diferente. Não há comparação possível. Portanto, o que estás a dizer é que nós perdemos o comboio da terceira vaga da democratização do mundo. Perdemos a terceira vaga e quando meio mundo estava a caminhar-se para a democracia, Cabo Verde faz o sentido inverso. Não entra, não integra a terceira vaga e faz a vaga inversa. Ou seja, isto eu acho que foi um erro. Mas Pedro Pires diz que o Partido Único não pode ser visto como um bicho-papão. Também houve vários ganhos ao longo dos 15 anos com certeza de que há vigência, ganhos. os primeiros 15 anos da independência. Eu não sou tão pessimista. Desde logo a questão da segurança alimentar e a segurança, não é, outros aspectos, a segurança alimentar ao nível da saúde, em 1954, os indicadores também melhoraram consideravelmente. Com certeza. O Cabo Verde recebeu ajuda, tanta ajuda que nós recebemos logo depois da independência, que ninguém imagina. Ninguém imagina a quantidade de ajuda que os países europeus e latino-americanos, africanos, deram a Cabo Verde. Mas ajuda de toda a ordem. Eu estive a consultar há dias o processo de Almeida Dessa. Eu vi o esforço que esse senhor fez para, sendo ele cabo-verdiano também, e primeiro-ministro de transição, o esforço que o homem fazia diariamente para não faltar nada depois da independência de Cabo Verde. É cartas às Nações Unidas. O mais importante é a aplicação dessas ajudas. As ajudas foram aplicadas, sem dúvida. Não tenho razão para duvidar. Eu vivi aquilo, as ajudas foram aplicadas, não foram certamente geridas, porque o partido estava acima de tudo. O partido era o princípio e o fim. É o princípio, o meio e o fim. Repara, quando se diz nada fora do partido, tudo dentro do partido, há Mussolini, é claro que nós temos que, passar 35 anos, questionar, sim. Temos que questionar, porque não vale a pena, se nós não revisitarmos a nossa história numa perspectiva crítica, iremos cometer daqui a 30 anos ou 40 anos os mesmos erros que nós cometemos já há 50 anos. Portanto, é necessário debater, sim. O contexto internacional... Sem paixão, sem dogmas, sem revanchismo,
fazer uma discussão livre, aberta. Como estamos aqui a fazer, o contexto internacional pesou de forma decisiva. Estamos a falar da queda do Muro de Berlim, do colapso do Bloco Socialista de Leste, do fim das chamadas democracias populares. O que eu te pergunto é se esses acontecimentos foram lidos em Cabo Verde como um alerta sério, como uma ameaça ao regime ou como uma inevitabilidade histórica, ou o que se estava a passar lá fora, portanto, era-nos completamente indiferente. Não, Cabo Verde não podia estar indiferente àquilo que se passava no mundo e à sua volta, porque nós estamos integrados no mundo, sabemos que qualquer decisão, às vezes tomada em Pequim, em Moscovo, em Havana, pode ter repercussões aqui, e que tiveram de facto. O contexto internacional exerceu uma influência de grande monta na transição política cabo-verdiana. Há dias vi um deputado no Parlamento a dizer que não houve pressão externa. Houve sim, houve, e de que maneira? Agora, dizia o deputado que o regime caiu ou mudou não por causa da queda de nenhuma parede ou de um muro. Não, o regime caiu por voto popular. Agora, ajudou o PSDB a compreender o espírito do tempo, de certa forma. E vamos chegar lá. De certa forma compreendeu, de certa forma não percebeu. Repara, se quisermos analisar, do ponto de vista diacrónico, vai lá, todo aquele processo, temos que, dentro do contexto internacional, ver a transição cabo-verdiana sob 3 lentes. Primeiro, a influência na África e subsaariana, a influência nos 5 países de expressão oficial portuguesa e a influência também no quadro leste europeu. Neste caso, que importa aqui partilhar com tudo, lembrar-te o caso de São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe, já nos finais de 1900, a partir de 1985, São Tomé e Príncipe estava encurralado com uma crise económica, social e política imensa. O Partido Único não estava a ter respostas para acudir aos problemas e candentes dos santomenses. Então, perante esse cerco, o Comitê Central do MLCP, em setembro de 1989, tomou uma decisão brilhante, que é promover uma conferência nacional para dialogar com a sociedade. Chamou partidos políticos, chamou oposicionistas do regime que estão presentes, chamou o famoso grupo de reflexão santomense, que era um conjunto de dissidentes do MLCP, chamou a Igreja Católica, chamou a sociedade civil e juntos, de 5 a 8 de dezembro de 1989, São Tomé realizou aquela Conferência Nacional para, precisamente, acudir à pressão interna, à pressão externa e para acudir aos problemas que se lhe paravam. E foi importante porque, recordar, porque aquela conferência foi uma espécie de tribunal de opinião, em que as pessoas lá falavam abertamente, pela primeira vez em 14 anos, os santomenses falaram desabridamente, criticaram os dirigentes, à frente dos dirigentes, e foi importante. Eu acho que aquilo foi uma espécie de suicídio assistido, porque o MLCP, ao convocar aquela Conferência Nacional, pretendia fazer uma transição por dentro, uma reforma por dentro, mas controlada, que controlasse. Só que a forma como a conferência decorreu acabou por desarrumar todo o esquema que inicialmente o MLCP tinha criado. Podemos fazer uma comparação com aquilo que se passou em Cabo Verde. Entrevistei Pedro Pires, aliás, ele já disse isso em outros fora também, que a questão de abertura
abertura ao multipartidarismo, a abertura do regime, que isso foi ventilado em algumas ocasiões, não apenas a 19 de fevereiro de 1990, já no Congresso de 88, muito antes também, diz Pedro Pires, já havia essa preocupação de ir abrindo o regime, sim, digamos, à sociedade civil. Eu nisto concordo, e concordo com Pedro Pires, porque se a memória não me falha, o PSGC começou a fazer uma reflexão sobre o regime e sobre o estado do regime a partir de 1982. Sim, houve um esforço que tem tido, aliás, em conversa que tive com o meu saudoso amigo e Cursino Tolentino. Sim, Cursino Tolentino, ele também dizia-me sempre que nós, desde 82, começamos a analisar o estado do regime. Mas abertamente nas nossas reuniões. Eu dizia-lhe sempre, mas os passos é que eram tímidos. Mas os passos eram tímidos. Eu dizia, mas vocês não puseram isso na rua. Ninguém... vai lá, que vocês ficavam... limitavam-se àqueles comunicados que mandavam para a imprensa e mais nada. Mas nós sabemos como esses comunicados funcionam, doutor. Ele ria-se. De qualquer forma, nota-se. Agora, o sinal mais evidente de abertura que aconteceu nas eleições de 1985, eleições relativas, quando o PSV... Já houve uma taxa de abstenção considerável. Não, aqui podemos fixar o início da liberalização política, que atinge o cume a 19 de fevereiro com a tal abertura política. Quando o PSV, acusado por pressionar interno e externamente, já em 85, mas tomou uma iniciativa que eu considerei, e considero ainda muito importante, embora tímida, que era de permitir que cidadãos independentes, cidadãos sem partido, cidadãos apartidários, participassem nas listas de candidatos a deputados. Lembram do Carlos Veiga, foi primeiro-ministro, o tio dele, Albertino Veiga, o Emanuel Antunes, o Caré, o Tomé Varela, e esses quatro estou a lembrar, e foram eleitos deputados. Mas isso são passos tímidos. De qualquer forma, serviram para moldar o comportamento das elites que vieram transformar-se na histórica decisão de 19 de fevereiro de 1990. Mas achas que nós tivemos uma abertura económica que acaba por reforçar, digamos, a abertura política? Eu acho que o terceiro congresso do PSV, 87, falhou. Porque o nosso grupo tinha uma grande expectativa em relação ao terceiro congresso. Eu, pessoalmente, tinha grande expectativa, esperança de que desse congresso saísse algo, um sinal muito forte em direção à substituição por via eleitoral do Partido Único. Aliás, nas teses ao congresso falava-se muito na sociedade civil. Sim, João Pereira Silva introduziu essa palavra, esse tema, que é no debate, mas pelo que eu saiba, pelo que me parece... Não passou. Não passou. O debate foi cortado. Eu acho que João Pereira Silva é claramente um homem reformista dentro do PSB naquela altura, mas certamente não teve força suficiente para convencer os seus pares a assumir esse ponto de vista, mas de qualquer forma fica o marco. Que é o marco importante. Agora, que o PSV perdeu ainda uma outra grande oportunidade de abertura política. No terceiro congresso, o PSV aventou a possibilidade de promover eleições autárquicas com a participação de grupos de cidadãos, grupos independentes. O nosso grupo já estava preparado para isto. Depois veio a queda do Muro de Berlim. Sim, aliás, o PSB ainda ia dando passos tímidos, alguns sinais, recuava. Agora pergunta-se por que razão o PSB não promoveu aquelas eleições autárquicas. Nós estávamos preparados para participar em todos os conselhos, o nosso grupo, ainda sem MPD. O grupo que viria dar-se, que viria e transformar-se em MPD. Agora, voltando ao nosso assunto de influência externa, há também uma outra conferência. Isto já é uma análise no quadro da África subsaariana. Há uma outra conferência em Benin, das Forças Vivas, que foi também muito importante.
muito importante, porque Benin acabou por ser o estopim que detonou toda a democratização na África subsaariana. E aquela conferência foi muito importante porque salvou o Benin de uma grande crise. Aliás, a Igreja Católica chamou-se a condução desse processo através do arcebispo de Cotonou, o arcebispo de Cotonou, que desempenhou um papel de primeiro plano. O nome dele é Isidoro de Souza, e ele presidiu essa Conferência Nacional. E a Conferência Nacional de Benin assumiu um papel soberano, vinculativo e com poder constituinte. Imagina, 500 e tal candidatos reuniram-se em Cotonou, assumiram um papel de poder constituinte, de poder soberano, poder representativo, demitiram o governo, suspenderam a Constituição, suspenderam o Parlamento, dissolveram o Parlamento e marcou eleições. E foi uma transferência extremamente importante, que também ajudou o PSV a perceber que o espírito do tempo mudou. Não podemos também esquecermos dos nossos imigrantes. Não, teve peso. Aliás, Pedro Pires disse a uma investigadora que a abertura política deveu-se ao facto de o PSB, na altura, estava com receio dos acontecimentos em Benin, violência, se repercutisse em Cabo Verde, se chegasse a Cabo Verde. É claro que uma leitura errónea, errada, porque Pedro Pires é sabedor de que os cabo-verdianos não recorrem à violência para manifestar qualquer tipo de inquietação política. Portanto, tivemos, e sem contar também já no plano internacional, com a queda do Muro de Berlim, o desenvolvimento do Império Soviético, tudo isso contribuiu para influenciar a abertura política. Sem contar com um dado muito importante. A 16ª Conferência Franco-Africana em La Baule, em França, em que François Mitterrand disse alto e bom som para quem o quisesse ouvir que a ajuda pública francesa de desenvolvimento aos países africanos estava, a partir daquela altura, dependente dos esforços de democratização. E Cabo Verde esteve lá nessa conferência da francofonia, representado por Aristides Pereira, enquanto como convidado, e serviu de luz. E ambos regressaram à praia. Eu estive a ler a semana passada a declaração de Aristides Pereira, a chegada à praia, vindo daquela conferência. Aristides Pereira estava animado. Estava animado ou seja, com a nova doutrina francesa de cooperação que privilegiava a democracia. Portanto, se estas questões não tiveram um impacto na decisão do PSV, então estamos a ler tudo ao avesso. E já que estamos a falar de impacto, que impactos é que de facto tiveram as decisões que saíram nesse Conselho Nacional começou a 19 de Fevereiro? Terminou. Parece que começou a 13 e terminou... Não, sim, a reunião estava marcada para 13 a 16 de Fevereiro. De Fevereiro, sim. Sim, mas provavelmente ao calor dos debates as coisas estavam... É pena que não haja atas para nós saber o que é que se passou naquela reunião. Então foi prolongada por mais 3 dias. E no final da reunião, aqui no Palácio da Assembleia Nacional Popular, diga-se, Pedro Pires anunciou a abertura política, que consistia num conjunto de medidas liberalizantes para aperfeiçoar a democracia nacional revolucionária. A ideia do PSV não era de democratizar Cabo Verde. A ideia do PSV era de liberalizar Cabo Verde, o regime, permitindo a existência de um espaço mínimo de contestação, grupos de expressão, por exemplo. Grupos de cidadãos podiam... Exato, grupos de pressão, grupos de cidadãos. A par do PAICV. A par do PSV que manteria a posição, o status de força dirigente. Portanto, é claro que o MPD não poderia aceitar isto, mas o plano
Há aquela decisão também o calendário do importante de deitar por terra o artigo 4º da Constituição. Sim. O PSV definiu o jogo, regras do jogo. Quais essas são regras dos jogos? Criação de uma lei de associação, realização de eleições legislativas com a participação de grupos de cidadãos, eleições presidenciais depois, antes revisão da Constituição para retirar o PSV como força dirigente da sociedade do Estado, mas a criação de tempos de antena, a lei da manifestação também foi permitir. E esse processo gradual de liberalização, claro que não mereceu o consentimento das outras forças políticas. O MPD contrariou, opôs-se vivamente. A UCID também opôs-se. Todos os partidos se opuseram ao PSV, porque o espírito do tempo não recomendava a manutenção do regime do Partido Único. Portanto, nós podemos dizer que esse Conselho Nacional de 19 de Fevereiro marca aqui um ponto de não retorno. Era um ponto de não retorno. É um ponto de não retorno dentro do calendário previsto do PSV. Repare, até setembro, o PSV manteve fiel ao calendário de fevereiro. Só em setembro, quando o processo entrou na fase de democratização, é que o PSV percebeu, afinal, que o espírito do tempo já não era para manutenção de regimes monopartidários, mas sim de regimes democráticos. De qualquer forma, foi uma atitude que nós devemos aceitar, não devemos aplaudir e saudar, porque eu continuo a achar, aliás, disse numa conferência da JOC, quando me convidaste para ir lá, que o 19 de fevereiro é uma data importante e deve ser também assinalada em Cabo Verde, porque foi o 19 de fevereiro, para mim, acelerou. Uma data, é um marco que acelerou o processo de liberalização que acabou por desaguar na democratização de Cabo Verde. Portanto, e nesse período abre-se um ciclo de negociações políticas. Estavas num ponto de observação privilegiado, eras jornalista do Voz de Povo. Como é que descreves o ambiente dessas negociações enquanto repórter? Eu naquela altura, como repórter, estava ao serviço da Voz da América e da Rádio Comercial. Foi de facto uma experiência inolvidável e inesquecível. A experiência de trabalhar para essas rádios contando histórias que aconteciam todos os dias sobre o nosso país, a viver numa conjuntura crítica muito importante, contando histórias de diversos ângulos, mas sem misturar o jornalismo com... E daí eu vi um trabalho teu, parece-me com declarações da Caldeira Marques. Sim, o 19 de fevereiro criou um novo ano no jornalismo em Cabo Verde. Nós passamos a escrever coisas que antes não escrevíamos. Basta dares uma olhada aí nos arquivos do jornal Voz do Povo da época para ver o tipo de trabalho, mas de um dia para o outro. Já um maior arrojo, sim, maior atrevimento. Maior arrojo, maior atrevimento, assim, os jornalistas todos à rua a escrever coisas que um dia antes nós não fazíamos. O Voz do Povo teve um papel muito importante naquela altura de transição, porque sendo o único jornal, se não estou enganado, havia também um jornal Notícias de São Vicente, havia também o jornal Terra Nova. Terra Nova, Tribuna. Sim, e voltando às negociações. Mas sentias que havia confiança entre as partes, ou algum receio? Cursinho Tolentino dizia-me que, se nós PSV decidimos chamar o MPD, os partidos para negociarmos, é porque vamos jogar limpo. E o PSV jogou limpo. Dentro do programa, acho que o PSV estabeleceu as regras do jogo. Aqui o papel da agência e da estrutura foi importante. O PSV, de início, delineou um conjunto, definiu regras do jogo. O MPD contestou-as. Até levar o PSV a sentar-se à mesa das negociações a meados de setembro. Sim, em meados de setembro. E nas negociações,
Ambos os partidos cederam, todos cederam. Quem ganhou foi Cabo Verde. Mas a partir do momento em que Aristides Pereira recebe uma delegação do MPD que lhe foi entregar a declaração, portanto, aí admite-se implicitamente que já há uma alternativa politicamente organizada na sociedade. Não, com certeza. Nós, o MPD, quando fechamos o processo de aquisição, de recolha de assinaturas, e decidimos, vamos entregar isso aos altos dirigentes do regime, a começar por Aristides Pereira. Então, o Carlos Veiga e o Jacinto Santos e José António dos Reis, se a memória não me falha, foram cá à presidência entregar o documento, e Aristides Pereira gostou pela conversa que eu tive depois com o assessor dele, que ele gostou da forma como o MPD expôs o problema. A conversa foi breve, mas extremamente útil, e o PSDB reconheceu sem querer, legitimou sem querer, o movimento para a democracia, que não explorou pela queda do artigo 4º para desenvolver atividades políticas. Repara, o MPD surgindo como um grande autor político. Essa é a minha pergunta, como é que surge o movimento para a democracia? Parece-me que era uma frente ampla de combate ao Partido Único. Sim, mas repara, o MPD, quando entrega aos maiorais do Partido Único esse documento, amarra, evita, afasta qualquer tentativa de repressão. Bom, depois também a época internacional, o mundo, a época não estava para isto, o mundo já tinha mudado. Agora é preciso perceber que naquelas negociações foram extremamente úteis, quer para um lado, quer para o outro. Foram confrontos de ideias, confrontos de projetos. O MPD cedeu, é muito. Portanto, o MPD era contra essa ideia de aperfeiçoar o regime. Não era de criar democracia de raiz. O MPD defendeu sempre a substituição do regime pura e simplesmente. Não é substituição, não é aperfeiçoamento. Nós queríamos era ver Cabo Verde... Mas o PCV dizia que era tudo um processo, a independência, o PSV que tinha que se adaptar. O PSV que tinha histórico. Sim, mas o PSV que tinha que se adaptar aos ventos de mudança, não é o contrário. Não é o PSV impor o ritmo como acabou por pôr. Porque, repara, o PSV, a 19 de fevereiro... Se o PSV quisesse, podia ter imposto de facto o ritmo e o calendário, porque tinha, digamos, as Forças Armadas, tinha toda uma sociedade... O tempo não estava para isto. E o PSV já tinha experiência suficiente dos efeitos que sempre provocou quando excepcionalmente usava força. Estou a referir-me à força física, à violência. E tinha feito, repara, São Vicente de 77, 31 de agosto São Vicente miúdos a cantar música de John Lennon, surpresos, e na Ilha do Maio, rapaziada. São esses episódios que acabam por desgastar. Sim, acabam por desgastar, e colocando o PSV num pedestal muito distante da população, que não o abonava como libertador. Portanto, não concordas com João Pereira Silva quando diz que o PAICV capitulou na mesa das negociações, cedeu, abdicou do seu calendário, até porque o MPD não tinha força ainda eleitoral, não tinha uma presença forte na sociedade. Mas eu não acho que o PSV capitulou. Quando dois partidos vão às negociações, temos que ir com espírito de concessão. E temos que ceder. O MPD cedeu também em muitas questões. O PSV também cedeu. O que João Pereira Silva está a referir-se, é especulação minha, porque ainda não havia entrevista, é o facto de o PSV ter no calendário que redefiniu depois do Congresso Extraordinário, em que renunciou à força dirigente, ao estatuto da força dirigente da sociedade do Estado, era o calendário que o PSV reformulou. O PSV defendia primeiro eleições presidenciais, só depois eleições legislativas, com a participação de grupos de cidadãos. O MPD contestou a decisão, dizendo, não vamos fazer isso, vamos criar leis dos partidos políticos, deixar a lei da associação de parte, porque nós queremos constituir partidos políticos em Cabo Verde, e vamos propor que primeiro se fizessem as eleições legislativas e depois as presidenciais. Eu não sei como que isso pode ser equiparado
à capitulação, porque eu acho que o PSV fez bem. Não Portanto, há aqui um sinal de maturidade política dos dirigentes com na altura que certeza, estiveram com certeza. nessas negociações de um lado e do outro, não é? Eu costumo dizer sempre que naquele processo que culminou com as eleições de 3 de janeiro, ninguém perdeu. Todos ganhamos. O país é que ganhou. Ninguém perdeu. Hoje temos um país democrático. Veja. Mas concordas quando se diz que a democracia chegou com 15 anos de atraso? Eu bato-me nisto todos os dias. 15 anos de atraso. Aliás, 15 anos de atraso. Hoje podíamos estar a comemorar 52 anos de democracia, de independência e democracia. E chegou com muito tempo de atraso. Não, eu acho que temos que ver que... Estávamos a falar do nascimento do Movimento à Democracia, porque houve aqui, estávamos a falar do nascimento do MPD. Como é que surgiu o MPD? Eu sei que houve algumas reuniões, inclusivamente aqui na Achada de Santo António. O Daniel era jornalista, mas aparece também nesse grupo de subscritores, um grupo restrito de subscritores dessa declaração política. Não, repare, há momentos na história de um país que um indivíduo não pode ficar de lado, não pode ficar de fora. Eu bati-me sempre pela democracia, bati-me sempre contra o regime de partido único, não bati contra o PSDB, contra o regime que o PSDB instalou, que é coisa diferente. Mas quando estamos a viver no regime autoritário, temos que fazer qualquer coisa para o substituir. Então, é nessa ótica que eu tenho que fazer algo para a minha terra. Como eles fizeram pela independência, não é? Portanto, aqui é um jornalista mais uma espécie de militante dos valores da liberdade e da democracia. Não, é mais isso, não passa disso. Nunca misturei a minha atividade política com a minha atividade jornalística. Mas participavas nas reuniões? Eu participava e convidava pessoas para reuniões e ativamente participava e fazia reuniões aqui no meu bairro, Achar Santo António, com outros amigos, com outros camaradas, para nós encontrarmos caminhos que nos ajudassem a retirar ao PGC, ao PCV, o monopólio da atividade política legal, mostrando, sensibilizando para que é necessário entrar na democracia, é necessário pôr termo pacificamente por via eleitoral, gradualmente, o partido único, porque não servia os interesses de Cabo Verde. Agora, a declaração política tem uma história interessante. Segundo Jacinto Santos, há umas 3 versões dessa declaração política. Há muitas versões. Eu trouxe aqui 4 ou 5 versões. Algumas rasuradas do tempo. Os documentos que estão aqui à minha frente... Isto é histórico, já duram... são desde 90. Essas folhinhas que tenho aqui... Já bastante amareladas. Acabam por certa forma... como nasceu isto? É muito simples de explicar, porque o tempo já está a correr. Eu e o Jacinto Santos. O Jacinto é meu primo, somos amicíssimos, cúmplices um dos outros. E nós reuníamos sempre, ou em minha casa, ou em casa dele, ou num café, num sítio qualquer. E conversávamos sempre sobre política, desde sempre. Acho que a nossa ruptura com o regime deu-se ainda em 1976 ou 77. Eu deixei de acreditar quando vi como o PGC lidava com o dissenso, como o PGC lidava com mais ou menos por essa altura debates. Da saída dos trotskistas. Não, é muitos anos. Eu saí antes deles. Quando eles saíram, alguns foram expulsos do PGC, eu já tinha saído. Nós tínhamos aqui um comitê aqui na Chá Santo António que fazíamos reunião naquela expectativa. De facto, a independência representa um momento importante, uma grande esperança, mas esperança que pouco tempo depois transformou-se em pesadelo. Portanto, toda essa sensação, esse sentimento de frustração, acaba por nos imporar para... Temos que encontrar uma saída para isto. Partido único é injusto, é ilegítimo, quer de título, quer de exercício, não pode continuar. Eu sei que o Daniel Santos é que foi convidar Carlos Veiga para integrar o movimento. Eu? Fui convidado por Carlos Veiga? Não, tu é que foste convidar o Carlos Veiga para... Eu convidei muitas pessoas, O Carlos Veiga deu um contributo enorme na fundação do MPD,
quer ele, quer Jacinto, e não cito nomes porque seria injusto da minha parte. Então, o Jacinto chamou-me um dia, um domingo, para a casa dele. Eu fui lá e encontrei-o lá animado numa máquina a escrever umas pequenas linhas que ele intitulou de manifesto. E tenho aqui à frente. Aqui está esse manifesto com anotações que eu fiz naquela altura. Andamos sempre a discutir. E depois ele convocou uma reunião, mas eu não estive lá, não fui naquela reunião porque estava aborrecido com o pessoal. Nada não desatava, sempre indeciso, na altura em que podíamos confrontar, não é confrontar fisicamente não, confrontar com iniciativas, com propostas publicamente defendidas na rua, na praça, havia gente que recuava, outros que avançavam, achavam que não, agora é tempo, tenham calma, vamos devagar. Bom, acabamos excedendo. Essas coisas acontecem nesses processos históricos. Atenção, por esse calendário, o PAICV previa eleições legislativas pluripartidárias só em 95. Sim, pelo calendário do PAICV, a democratização só aconteceria em 1995. Portanto, aí que veja que a declaração política do MPD foi a chave foi o documento matriz que ajudou o PSB também a perceber que, de facto, o caminho não era de aperfeiçoar um regime anacrónico, fora de uso, era de substituí-lo, mas por via eleitoral, por via de consensos, de discussão, de acordos, de avanços, de recuos, e acho que, no fim, o PSB percebeu o jogo e jogou bem, do meu ponto de vista, não capitulou, eu não tenho essa... Havia um excesso de confiança por parte do PAICV. Havia certa confiança. Não, estou a dizer-te que então, esses manifestos foram tomando forma nas nossas discussões e começamos já a pensar, eu Jacinto, na forma de dar-lhe mais consistência. O primeiro nome, a primeira designação do nosso grupo não era Movimento para a Democracia, era Movimento Democrático Cabo-Verdiano. Aqui está o manifesto. Uhum. E quem veio a sugerir o nome de Movimento para a Democracia que foi o António Espírito Santo? Eu acho que sim. Estávamos naquela reunião, já tínhamos feito tudo. Estava num impasse, mas mudamos de nome, porquê? Eu era correspondente da Voz da América. Então fiz uma peça a mandar para a Voz da América, antes da recolha da assinatura, da existência desse documento. Bom, quando a notícia passou, a notícia foi transmitida, logo depois a minha amiga Gunga Tolentino, jornalista da Voz da América, telefonou-me: Ney, o Felisberto Vieira Lopes está em Portugal a dizer que um grupo de pessoas já roubaram, já se apropriaram do nome de um partido que ele tinha fundado não sei quanto tempo. Como assim? Felisberto, o que é que Felisberto Vieira tem com isto? Mas isso não é verdade. Gunga disse sim, em Lisboa ele está pronto para dar uma conferência de imprensa para... Era um movimento cívico, assim, Gunga, de qualquer forma, já me avisaste, eu vou à reunião, eu vou tratar do assunto. E na primeira oportunidade que tive na reunião, pus o pessoal a par do assunto. Bom, rapazes, não vamos lançar uma marca... Que já existe, que vai dar uma confusão enorme. Ou seja, à nascença, a marca está condenada, está inquinada. Portanto, temos que substituir o nome. Que em vez de nós, enquanto Movimento Democrático Cabo-Verdiano, o Espírito Santo disse: como é que vamos por isto? De repente, então, vai pôr o Movimento por Democracia. Pronto. Mas a coisa que nós andamos sempre a discutir, o Espírito Santo também teve um papel muito, muito importante em todo este processo, porque era um homem muito acutilante, tinha força nos seus argumentos, era categórico mesmo, falava com muita perseverança, muita convicção. E quando ele disse Movimento por Democracia, todo mundo, pronto, vamos levar. Por que não? E chegamos ao 13 de janeiro de 1991 e a MPD vence as eleições legislativas com maioria qualificada. O que é que sentiste nesse momento? Entusiasmo, alívio ou inquietação? Carlos Veiga diz que, não estava nos planos do movimento ganhar logo as eleições, a ideia era ter uma representação parlamentar. Que
que depois contribuísse para a erosão do regime? Eu não penso assim. Eu já discuti com o Veiga e muitas vezes esse assunto. Eu sempre acreditei nas reuniões que nós mantínhamos. Sim, mas ele faz uma ressalva, porque parece-me que depois houve uma sondagem feita em setembro ou outubro que já dava maioria qualificada ao MPD. Sim. Eu lembro perfeitamente de, com base nessa sondagem, tinha feito uma notícia para a Voz da América que deu aqui uma grande confusão. Estas notícias sobre sondagens estão sempre complicadas. Sim, sondagens estão sempre, e continuam a dar confusão. Ainda hoje. Mas sondagens não ganham eleições, é isso que o pessoal deve perceber. Sondagens por si só não ganham as eleições. Podem ajudar a construir dinâmicas de vitória, processos de vitória, mas sondagem não ganha eleições, são apenas um instrumento de trabalho. Se numa sondagem o meu partido estiver colocado em má posição, o que eu devo fazer é trabalhar. Felizmente tem uma sondagem que me vai permitir orientar as minhas atividades para o futuro, para corrigir o que está mal. Mas estavas a dizer, aqui tomamos isso sondagens como se fossem os resultados vai lá de uma eleição, que não é apenas um instrumento de trabalho, dá indicadores que ajudam os partidos políticos a tomar melhores decisões. Agora, eu nas nossas reuniões, sempre... O que me estás a dizer é que esse resultado que o MPD teve a 13 de janeiro não te surpreendeu? A mim não me surpreendeu nada. O pessoal com quem nós reuníamos no grupo inicial conhecia a minha posição. Eu sempre defendia que no dia em que o PSV jogasse em campo aberto, perderia qualquer eleição em Cabo Verde, naquele momento. E acabou por perder. E sempre me bati para a criação de uma organização política, de um partido político para fazer face, porque grupos de cidadãos não representam partidos políticos. Um grupo de cidadãos é por isso que eu disse há instantes que, enquanto jornalista, tu tinhas um posto de observação privilegiado. Portanto, o jornalista fala com as pessoas, dialoga, está nos bairros, portanto consegue captar o sentimento das pessoas. Não, ajuda mais a percepção do tempo. Repara, nós estávamos a partir de 85. A partir de 1985, o PSV perdeu muitas oportunidades atrás de oportunidades perdidas para democratizar Cabo Verde. E naquela condição 85, não posso dizer qual seria o desfecho das eleições se o PSV optasse naquela altura por eleições democráticas e transparentes. Não sei, mas de qualquer forma, o resultado do 3 de janeiro surpreendeu-me pela amplitude dessa vitória. Pela amplitude, sim. Esperava que o MPD ganhasse e ganhasse com maioria absoluta, maioria relativa, coisa assim, mas maioria qualificada, e isso foi uma grande surpresa para mim. Agora, não é surpresa a derrota do PSV, porque o PSV estava em crise. O PSV, naquela altura, perdeu o referencial ideológico, perdeu o referencial. O PSV estava a adaptar-se aos novos ventos, aos novos tempos, e que o PSV ajudou a construir em Cabo Verde. Nós não podemos pensar que o processo de transição foi liderado pelo MPD. Não é verdade. O processo foi liderado pelo MPD, pelo PSV, que juntos, consensualmente, souberam desenhar caminhos que nos permitiram entrar e fazer uma transição pactuada, exemplar, e reconhecida a todos os títulos por toda a gente do mundo. E o papel da UCID? Já agora, ainda há dias, o líder do partido dizia que não fosse a UCID, não estaríamos hoje a viver em democracia, porque foi o partido que, até na imigração, contestou e fez frente, enfrentou o regime de partido único. Os dirigentes do MPD não o podiam fazer, porque muitos estavam dentro do sistema e tinham medo, naturalmente, de se rebelar. Portanto, não sei se concorda com essa leitura de que a UCID também foi importante para essa transição e para a democracia, embora não tivesse participado nas eleições legislativas. A UCID, para mim, é o pioneiro, enquanto partido político, na luta contra o partido único e, consequentemente, pela democratização de Cabo Verde. Nós não podemos apagar o legado que a UCID deixa, não podemos pôr uma tábua e fazer tábua rasa
do contributo que a UCID deu para a democratização de Cabo Verde. Isto está fora de questão. Aliás, já o escrevi várias vezes, reconhecendo o papel da UCID, só que o grande erro, do meu ponto de vista, que a UCID cometeu, foi ter regressado muito tarde a Cabo Verde. Naquela altura, eu lembro de ter feito ao meu amigo Lídio Silva uma entrevista que eu publiquei no jornal Voz do Povo, em que cheguei a confrontá-lo com essa situação. Os senhores chegaram muito tarde, acho que é em novembro. Mas já estava cá o John Mano, não? Sim, mas sozinho o que é que o John não podia fazer? Com tanto ímpeto que o MPD introduziu, a força que o MPD estava no terreno, ou a força do PSV, o PSV e o MPD são partidos poderosos, têm força incrível. Vamos ver já nas campanhas. Mas concordas com essa leitura de que o MPD acabou por engolir a UCID? Não digo engolir, porque o MPD não ocupou o espaço de ninguém. O MPD surgiu como um partido, muito cedo afirmou-se como um ator político bem visto pela população, e a UCID demorou a chegar. Repara, o MPD, quando vai a São Vicente, o Carlos Veiga fala comigo, ainda recorda o ambiente em que ele foi recebido, acho que juntamente com o Rico Monteiro. Foi uma multidão de pessoas, uma aglomeração incrível de pessoas. Uma recepção apoteótica. Sim, uma recepção apoteótica que ele nem sequer imaginava. Ele disse que quando o avião começou a correr na pista para parar, e quando chegaram, começou a haver muita gente no aeroporto, no caminho, no trajeto. Mas será que eles vão receber alguém aqui? Ou seja, não era... o MPD não ocupou o espaço da UCID. A UCID tem culpa próprias no cartório, o facto de ter chegado muito tarde a Cabo Verde. Mas o Lídio Silva diz que o partido conseguiu recolher as assinaturas que eram exigidas pela lei, mas depois no Supremo Tribunal de Justiça houve aí umas triagens, a lista acaba por ser peneirada. Aqui já não sei, porque já não me lembro. Eu devo ter feito algum trabalho jornalístico para a Voz da América ou para a Rádio Comercial na altura sobre esta questão, mas de qualquer forma é um tema que é uma questão que vou ver o que é que se passou na altura, mas concretamente se o Tribunal, mas duvido que, porque o Tribunal tinha que cumprir a lei dos partidos políticos. Aliás, na altura já tínhamos a lei dos partidos do Supremo políticos. Tribunal de Justiça. Sim, mas Daniel, o que é que significa para os cabo-verdianos esse 13 de janeiro de 91? O 13 de janeiro, para mim, é escusado, já é repetitivo. Já lá vão 35 anos, o tempo passa depressa. Já é repetitivo estar a dizer que o 13 de janeiro foi importante para Cabo Verde. Mas repara, eu, do meu ponto de vista, acho que... É a data mais importante na história de Cabo Verde, como há dias disse o secretário-geral do Movimento para a Democracia, embora tenha introduzido nessa formulação, provavelmente, a data mais importante. Vamos lá ver. O 13 de janeiro não é importante porque o MPD ganhou as eleições. Não é importante. Porque as eleições também poderiam ser vencidas pelo PSV. Porque claro, quem vai ao jogo perde ou ganha. Calhou o MPD. A população já estava cansada do PSV. O MPD foi eleito. Não é? Mas o 3 de janeiro é um marco importante porque funda uma nova república. Funda um sistema político, pela primeira vez em Cabo Verde. Porque um partido sozinho não faz um sistema. Um ator não joga sozinho. E é importante porque abriu portas para 3 transições políticas. Aliás, 3 transições. Tivemos uma transição democrática, 3 de janeiro. Fizemos uma transição constitucional de uma Constituição autoritária para uma Constituição democrática. Em 92. Fizemos uma transição económica de uma economia estatizante para a economia social do mercado. Repara, o 3 de janeiro influenciou todas essas referências que eu estou a fazer. Porque sem 3 de janeiro isso não aconteceria. Portanto, é mais um motivo para sabermos acarinhar o 3 de janeiro. Agora, pessoas podem achar-me que eu sou polémico, mais polémico, menos polémico, mas
Eu preferia o 3 de janeiro antes do 5 de julho. O que é que me dizes? Pois, isso que eu gostaria de saber. Convictamente, Qual é que é a fundamentação? preferia, hoje, 50 e tal anos, vendo como Cabo Verde desenvolveu-se de 75 até hoje, preferia 3 de janeiro, primeiro, depois 5 de julho. Isto é polémico, não? Há dias lia precisamente declarações... Eu não quero unanimidade. A democracia não exige que haja unanimidade. Acha que livre expressão para as pessoas dizer o que pensam, o que acham e vamos pôr na mesa e discutir. Mas sem o 5 de julho, sem independência, os cabo-verdianos poderiam aspirar à democracia? Estando no jogo colonial... O 25 de Abril, o ponto de partida é o 25 de Abril, que eu acho que é uma data que devia ser feriado nacional. O 25 de Abril é que espoleta tudo. Sem o 25 de Abril não havia independência. Não havia. A Guiné é um caso à parte. A Guiné, o PAIGC proclamou a independência da Guiné unilateralmente em setembro de 1973, mas o caso cabo-verdiano era à parte. Mas já havia uma resolução nas Nações Unidas a defender a autodeterminação dos povos. Sim, a Declaração das Nações Unidas, da Assembleia Geral das Nações Unidas de 1960 e de 1961 e 62, a Declaração da Independência dos Povos declarava Cabo Verde como um território não autónomo. Quer dizer, um território não autónomo era um território que não governava a si próprio. E Cabo Verde, de facto, não governava. E sendo uma colónia sem colonialismo, mas Cabo Verde não governava a si próprio. Porque quem governava aqui era um homem de cá, o governador era em Lisboa, mas curiosamente, ou paradoxalmente, o staff do governador era constituído por cabo-verdianos. Portanto, nós cabo-verdianos sempre mandávamos na nossa terra nos últimos tempos da presença portuguesa aqui. Nós cabo-verdianos. Liceus, repartições, forças armadas, polícia, muitos sítios. Mas concordas com esta leitura que é cada vez mais recorrente de que o 13 de janeiro veio complementar o 5 de julho, restituindo ao 5 de julho essa parte da soberania popular, ou seja, os cabo-verdianos passaram a ter esse direito, essa liberdade de escolher livremente o seu governo. 3 de janeiro veio corrigir o erro que nós cometemos em 74 e 75. Dá-se o 25 de abril. Abre-se a porta para a democratização, para a descolonização. Repara, mas foi preciso uma luta, Daniel. Nós vivemos... Foi preciso uma luta armada. Sim, de acordo. Isto não está em questão. Repara, nós vivenciamos... Aliás, há muitos autores que dizem que não fosse a luta de libertação nas ex-colónias não teria acontecido o 25 de Abril. Não sei se as causas do 25 de Abril são muitas, uma das quais é o 25... O movimento que desencadeou o 25 de Abril começou com reivindicações salariais, que muitas pessoas não sabem. O 25 de Abril, quando os capitães, sargentos começaram a reunir em Cascais, as reuniões destinavam-se a protestar contra as condições que tinham na tropa, na guerra. Estavam aborrecidos com aquela situação. Depois, com o tempo, vieram já militares do lado afetos ao Partido Comunista Português, começaram a dar já um cunho político e aquelas reuniões. E que acabou, e bem, com o golpe de Estado que pôs termo a um regime anacrónico que não tinha razão de existência, porque Portugal perdeu muito. Portugal ainda tem problemas estruturais graves devido ao salazarismo, devido ao Estado Novo. Mas repara, eu estava a dizer-te o seguinte, dá-se o 25 de Abril, abre-se que em Cabo Verde uma porta grande para a democratização de Cabo Verde, a independência de Cabo Verde. O 25 de Abril não chegou a Cabo Verde. A independência, que foi tão bem preparada naquela altura, mas houve um momento em que as Forças Armadas Portuguesas aqui quiseram fazer uma descolonização por conta própria, acabaram por pressionar Lisboa apressadamente a transferir... Deram um ultimato. Os poderes, aliás, o poder ao PAIGC. Portanto, no momento em que Portugal se batia pela democratização, parte do governo português entregava de bandeja o destino de Cabo Verde às mãos do PAIGC.
sem consultar a opinião das populações. E tu referiste aqui Mas as Nações Unidas e a OA já tinham reconhecido o PAIGC como, digamos, a força interlocutor. Na resolução das Nações Unidas que fundou o anticolonialismo onusiano, digamos assim, atribuía 3 soluções para territórios não autónomos. Todas essas soluções passavam pela consulta da população. Todas, qualquer solução. Quer independência, quer governo próprio, quer independência, quer um governo próprio, e quer a continuação dos laços com a antiga potência colonial. Mas aqui em Cabo Verde não houve referendo, mas houve uma eleição para uma Assembleia Constituinte. Mas as eleições não foram constituintes. Nós começamos mal. Porque os acordos de independência e o Estatuto Orgânico de Cabo Verde, mas a lei eleitoral daquela altura cometiam a Assembleia Nacional a uma Assembleia de Representantes que saísse das eleições de 30 de junho, poderes constitucionais e poderes representativos. Com o objetivo das eleições de 30 de junho de 1974 era o de eleger uma Assembleia de Representantes do povo cabo-verdiano com poderes constituintes e com poderes soberanos. Primeiro, proclamar a independência. Não sei se a Assembleia provocou proclamar a independência e depois elaborar e aprovar uma nova Constituição. E a lei eleitoral de 75 concedeu um prazo de 3 meses, de 90 dias para a elaboração e aprovação da Constituição. Não foi feita. E a Constituição só foi feita 5 anos depois. Portanto, vigorou a LOP até 1980, não é? A Constituição foi aprovada em 1980. Ou seja, aquela Assembleia não cumpriu a função constituinte. Porque não aprovou, não elaborou, não aprovou a Constituição no prazo estabelecido, 90 dias após entrar em exercício da Assembleia Nacional. E normalmente as Assembleias Constituintes têm um mandato curto. As Assembleias Constituintes têm um mandato curto. O mandato é elaborar e aprovar uma Constituição. Não é um mandato representativo. Veja o que aconteceu em Portugal. Em 1975, a 25 de abril de 1975, quando foram feitas as eleições para eleger um Parlamento com um mandato único, elaborar e aprovar uma nova Constituição. Podemos dizer que era um Parlamento ad hoc, cumprir a missão, a Assembleia desmorona-se, cai e termina o mandato. A nossa Assembleia faltou cumprir outra parte importante que era o poder, a função constituinte. Não cumpriu. Portanto, é por isso que eu defendo aquelas eleições não foram constituintes e nem foram representativas porque estavam lá apenas representantes afetos ao PAIGC. E mais ainda, aquela lei eleitoral não permitia a participação dos partidos políticos nas eleições. Vamos voltar ao 13 de janeiro. Eram grupos de cidadãos que apresentavam candidaturas apoiados pelo PAIGC, mas nenhum partido. Mas quem se atreveria naquele tempo a apresentar listas de... houve tentativas na Ilha Brava, houve tentativa em Santa Cruz, mas com aquele clima de terror, de medo, ninguém se atrevia a ir à frente, era comido, esmagado. Vamos voltar à década de 90, em instantes estavas a falar das três transições que marcam o 13, ou que estão corporizadas no 13 de janeiro, é uma década de profundas reformas políticas e económicas. Não sei se a essa distância o Daniel quer fazer alguma análise dos principais ganhos dessa década. Década de 90? Não, década de 90 foi uma década que revolucionou Cabo Verde, porque, repara, um partido que é lançado a 14 de março de um ano, em janeiro do ano seguinte já estava no poder e tinha tarefas muito importantes
quer democratizar com os outros partidos de Cabo Verde, porque não era uma tarefa que se incumbia apenas ao MPD. O MPD, o governo tinha uma hércula tarefa de desenvolver Cabo Verde, de lançar as sementes para que hoje estivéssemos na condição em que estamos. Portanto, não era fácil, sobretudo com a herança que o MPD, que o governo MPD encontrou, uma herança extremamente pesada, economia com crescimento anémico, socialmente falida, empresas falidas, economia de rastros, e por tudo aquilo à ordem, era preciso, de facto, uma nova visão, um novo paradigma de desenvolvimento que pusesse Cabo Verde na rota de desenvolvimento, e não foi fácil. Havia também o legado autoritário. O que é que se podia fazer com o legado autoritário do regime? Punir, esquecer. Já agora, o que é que achas que Carlos Veiga quer dizer quando reconhece que uma das falhas da década de 90 foi não ter o partido, o MPD, não ter implodido todo o edifício ideológico, nos aspectos mais marcantes da ideologia do Partido Único? Isso era impossível, porque eu acho que, de certa forma, o MPD fez bem. Eu acho que sim. Não creio que o caminho diferente nos levaria à paz social. Porque desmantelar um legado de um partido único, de um partido totalitário, não é fácil. Em todo o mundo, os governos que resultam de passados autoritários defrontam-se com esse problema. O que é que vamos fazer com essa malta? O que é que vamos fazer com o legado que nos deixaram? Repare, o principal legado que o regime que nos deixou foi Amílcar Cabral. O que é que o MPD faz? Construir estátuas, mausoléus, tudo quanto é símbolo de Amílcar Cabral. Então, o que é que estamos a fazer? Um discurso a dizer, vamos acabar com legados, sim. Quer do ponto de vista simbólico, quer do ponto de vista material, quer do ponto de vista imaterial. Mas depois, quando vemos, pomos liceus com nomes de figuras importantes do regime do Partido Único. Avenidas com nomes de figuras importantes do regime do Partido Único. Aeroportos com nomes... Sim, mas o Ulisses Correia e Silva, em declarações recentes, acaba por dizer que chama a atenção que Amílcar Cabral, a figura dele, ele não esteve envolvido nessa decisão de se instaurar um Partido Único em Cabo Verde, e que não terá participado, não participou em tudo o que é considerado, digamos, aspectos menos conseguidos pelo regime. Não, eu não concordo com ele. O Amílcar Cabral não é autor material. Sim, mas é o autor intelectual. Foi com base no pensamento dele que o PSGC, primeiro o PSDB, depois, construíram um regime de partido único em Cabo Verde. Basta ler documentos que existem. Amílcar Cabral foi o obreiro de tudo aquilo, intelectualmente falando. Já estava morto quando nós conseguimos a independência, mas a presença dele, o legado dele estava sempre todo presente. Aliás, a força que animava ideologicamente o PSGC quer na Guiné, quer aqui, é Amílcar Cabral. Portanto, o MPD abdicou desde sempre da luta ideológica, não soube combater de facto. Já fazer implodir, não sei, porque isto era impossível. Depois, há um outro problema que há outra questão que nós devemos tomar em conta. O tipo de transição, o modelo de transição que nós fazemos, uma transição pactuada, negociada, não permite a exclusão de outra parte. Repare, se o PSDB no poder se dá ao luxo de negociar com partidos da oposição, ao fazê-lo, automaticamente o PSDB está a garantir a sua sobrevivência. Está com uma máquina de calculadora na mão. Fazer contas. Bom, vamos negociar. Se perdemos, nós constituímos em força da oposição, como foi o caso, sem nenhum problema. Devo deduzir, então, das tuas palavras, que não concordas com essa exigência que hoje se faz, 50 anos depois da independência nacional, de que o Partido Único ou o Estado deve pedir desculpas precisamente por aquilo que aconteceu durante os 15 anos. O Estado deve pedir desculpas, sim. Porque não é nada de novo no mundo. O Brasil pediu desculpas, a Argentina... Mas isso não significa reabrir feridas antigas, dividir os cabo-verdianos? Imagina, muitas pessoas foram presas em Cabo Verde
por delito de opinião. E não sabem o que é que aconteceu. Não têm informação. Pedir desculpa é um ato de reconciliação, é um ato de reparação das vítimas às mãos dos regimes autoritários, ou totalitários ou autocráticos. É bom que, em Cabo Verde, alguém, no caso, o Presidente da República, é o único que pode fazer, mas não fará, pedir desculpas. Mas convém lembrar que muitos dirigentes do Movimento para a Democracia pertenciam ao PAIGCCV nesses 15 anos. O que importa, temos um lugar autoritário, temos um conjunto de situações que configuraram violações gravíssimas de direitos humanos, de liberdade de imprensa, de violação de correspondência, de prisões arbitrárias. Então, acham que não se deve pedir desculpa. Em 1974 foram detidos, foram presos, enviados para Tarrafal, 7 centenas, ou que é de Cabo Verde. Então, eu acho que o Estado deve pedir desculpa. Então, vai ficar-se assim. Então, as vítimas de 31 de agosto. O PSGC chega a Santo Antão, faz uma enorme brutalidade, uma repressão desnecessária, completamente desnecessária, descabida. Então não se pode pedir desculpa. O Estado não pode pedir desculpa. Então, desculpe, nós não tivemos essa intenção, as coisas correram mal. Pronto, sanamos, acabou. Reconcilia-se o país. Mas essa parte da reforma agrária parece-me que o Estado já reconheceu, inclusivamente já atribui pensões. Sim, mas às pessoas, mas as vítimas. A maior reparação não é só material, não é dar uma pensão às vítimas ou aos familiares das vítimas. A reparação tem muitas valências. As Nações Unidas tratam essa questão de justiça transicional com muito cuidado, porque estamos a falar de justiça de transição. Justiça de transição é uma operação que se faz sempre quando um regime autoritário cai, entra um regime democrático, e esse regime democrático muitas vezes faz o processo de justiça transicional, que é não mais de... Agora, em muitos casos, por exemplo, que em muitos países a justiça transicional, a transicional acabou mal. Sim, acabou mal, mas no Chile nem toda a gente foi presa, não toda a gente foi preso, na África do Sul fez-se. Vítimas e carrascos, à frente um do outro, a conversar. Hoje a África do Sul fez, a África do Sul fez uma transição democrática extremamente importante, extremamente exemplar. No Benin, não houve também... Houve pouca justiça de transição, mas isso foi o fato suficiente para permitir que Mathieu Kérékou, o ditador do Benin, regressasse ao poder pouco tempo depois de lá ter saído. Veja, a reconciliação é importante, sim. Eu quero saber o que é que aconteceu sobre determinadas situações em que me vi envolvido, sobre determinadas situações em que A, B ou C foi envolvido. É um direito que eu tenho de saber. A reparação faz-se a muitos níveis. A reparação simbólica. Mas não acha que os cabo-verdianos já superaram isso? Tanto assim é que Pedro Pires, que podemos dizer que foi o rosto, uma vez que ele era primeiro-ministro, nesses primeiros 15 anos foi depois eleito por 2 vezes presidente da República. Isso não significa que os cabo-verdianos, para isso, já é passado? Se fosse o passado, não se estaria a falar desse assunto. Repara, constantemente, a 31 de agosto fala-se desse assunto, de vez em quando repescam-se os acontecimentos de 77 em São Vicente. Andamos a falar dessas coisas, das milícias, dos tribunais de zona, de não sei quem, não sei quanto. Agora, o meu problema é algum setor da nossa sociedade que quer passar uma esponja sobre esses acontecimentos. Eu acho que não. Eu acho que um pedido de desculpa, não estou a pensar na criação de uma comissão qualquer de memória e de justiça, não, isto já passou o tempo. Agora, um pedido de desculpa faz todo o sentido e José Maria Neves tem todo a ganhar se o fizer. De certeza absoluta, porque é um ato de reconciliação entre gerações diferentes. O PSGC poderia ter maiores intenções quando chegou a Cabo Verde, mas as coisas
e saíram pela culatra. Muito bem, Daniel, a nossa conversa já vai longa, se calhar vamos terminar com os desafios da democracia, 35 anos depois das primeiras eleições multipartidárias. Que desafios, os compromissos assumidos a 13 de janeiro, acha que estão a ser de facto satisfeitos, paulatinamente cumpridos, ou temos aqui alguns déficits? Não, temos com certeza. Nós fizemos um percurso democrático interessante e digno de nota, de facto. Repara, de 13 de janeiro de 91 a 2026, a nossa democracia tem funcionado bem, com altos e baixos. As instituições funcionam mal ou bem. A nossa democracia é bem avaliada pelas instituições internacionais. A justiça é independente, apesar de estar sempre sob ataque. Há separação e interdependência de poderes, a imprensa é livre, apesar de todas as limitações, das fragilidades de sustentabilidade. Temos alguns mandatos limitados, eleições regulares, já tivemos 3 alternâncias de poder, já fizemos 7 eleições legislativas, 3 alternâncias de poder, 3 eleições presidenciais. Eu acho que o balanço é... Mas esta democracia é mais formal, em termos dos processos, já há uma democracia substantiva, que se vive no dia-a-dia, o balanço é positivo, mas a nossa democracia tem muitos problemas, alguns dos quais muito graves. Por isso que eu sou da opinião de que a nossa democracia, a exemplo de muitas outras no mundo, está em crise. Estar em crise não significa estar doente. Tem problemas, tem sintomas, e tem sintomas, alguns graves. Eu acho que a nossa democracia está a perder... Quer falar de alguns desses sintomas? Temos... Bom, para já nós temos uma fraca participação da sociedade civil. Déficit de participação política, temos a erosão da confiança pública, ataques à justiça, à sociedade civil, à imprensa, são frequentes aqui, déficit de participação política, aumento de percepção da corrupção, do nepotismo, sobretudo corrupção eleitoral, enfraquecimento das instituições, abstenção eleitoral cada vez mais crescente, morosidade da justiça. Morosidade da justiça, que é uma coisa que nós não percebemos porque é que os governos entram, saem e entram, a justiça continua lenta, não dá vazão aos problemas, às queixas da maior parte da população. Uma pessoa que corre o risco de ver uma sentença resolvida quando estiver já nos caminhos da morte. Portanto, temos discursos populistas agora entrou na moda, falta de diálogo, diálogo, e temos muitas situações. Quando fala da falta de diálogo, está a referir-se à falta de entendimentos entre os partidos políticos. Com certeza, por exemplo, nós temos uma situação na Assembleia Nacional. Não é aceitável que um órgão representativo como a Assembleia Nacional não consiga resolver, não consiga eleger 3, 4 anos órgãos externos da Assembleia Nacional. Isto é inadmissível. Ou seja, a Assembleia Nacional já tornou-se completamente uma instituição de bloqueio. Está a bloquear o funcionamento das instituições. A Assembleia Nacional é hoje, neste caso, é uma força de bloqueio. A paralisia institucional que nós estamos a viver no quadro parlamentar é insustentável numa democracia. Culpado são os partidos políticos. Os partidos têm... Falta confiança entre os atores políticos. Falta de confiança entre a agência e a estrutura aqui. Os partidos cabo-verdianos estão inundados em problemas e transferem-nos para o Parlamento. O Parlamento é a principal vítima. O Parlamento é a principal vítima dessa paralisia institucional por parte dos partidos. Ou seja... A semana passada, Janeiro Almeida dizia-me que quem está a governar é o Movimento para a Democracia, que tem um primeiro-ministro e que deve liderar as negociações. Sim, certamente que já as liderou. Eu não estou a par do assunto, mas o MPD sozinho não elege os órgãos externos, porque é necessário 2 terços. Agora, o mal também, além disso, nós temos que flexibilizar no futuro, mexendo na Constituição,
na Constituição o modo de eleição dos órgãos externos. Temos que pensar nisso, ou retirar a eleição das mãos do Parlamento, dos partidos políticos, ou então flexibilizar a eleição de forma decrescente. Vamos eleger, vamos tentar eleger através da eleição, através da maioria qualificada. Se os nomes são chumbados, não passam, vai lá, admitamos hipótese. Então, vamos tentar eleger através de maioria absoluta. A maioria absoluta não passa, também chumba. Vamos à maioria simples dos deputados presentes na sala e acaba toda a conversa. Mas concorda com o PICV quando prevê ou defende uma revisão da Constituição para acelerar a forma de nomeação, por exemplo, do Procurador-Geral da República? Tudo. Eu acho que sim. Não há modelos acabados, não há modelos perfeitos, mas podemos melhorar o nosso. Agora, não pegamos. Agora, o que é inadmissível é continuarmos a ver como os partidos políticos tornam a Assembleia Nacional refém, colocando numa posição de fragilidade institucional, levando, do meu ponto de vista, que a Assembleia Nacional se torna, de facto, uma força de bloqueio. É claro que os deputados não vão estar de acordo comigo, o Presidente da Assembleia não vai estar de acordo comigo, mas a vida é assim. Muito bem, Daniel, só para terminarmos... Para terminar, eu acho que outra coisa que nós vamos fazer aqui em Cabo Verde... Era isso, eu ia-te pedir algumas propostas para a gente qualificar a democracia. É qualificar a democracia. A primeira coisa que, no meu ponto de vista, nós vamos fazer é repensar o nosso modelo de representação política, retirando pura e simplesmente aos partidos políticos o monopólio da apresentação de listas de candidatos de deputados da Assembleia Nacional. Já o fizemos com resultados palpáveis. Esta é uma proposta polémica. Mas tem que ser assim, pelo menos discutamos-la. Não faz mal discutir. O modelo está esgotado, sim. Achas que eu vejo-me representado no Parlamento? Não estou representado. Porquê? Porque nós temos um Parlamento de partidos e não um Parlamento de deputados. Quem está no Parlamento são militantes, simpatizantes dos partidos. A nossa representação não é sociológica, precisa de ser. Portanto, é preciso repensar o nosso modelo de representação. Isso passa por uma revisão do Código Eleitoral e na Constituição da República. Debate profundo. Também. Agora, não é um debate confinado, não pode confinar-se aos partidos políticos. Nós sabemos que os partidos políticos, aqui com interesses partidocratas a falar mais alto, os partidos não vão ceder. Não vamos ser de certeza absoluta, mas partindo do debate da sociedade civil, da imprensa, aqui servindo-nos a imprensa como um meio de intermediação, pode ajudar, encorajar os partidos a fazer, pelo menos, vamos discutir isto. Muito bem, esta é uma primeira proposta de melhorar a representação política. Não, já o fizemos com bons resultados no mandatário. Porquê é que não vamos experimentá-lo? Porquê é que não vamos experimentar e fazer, transferir essa experiência para as legislativas? E, por exemplo, no Código Eleitoral é importante também que se mexa no Código Eleitoral. Repare, um eleitor recebe, no dia das eleições, uma lista escolhida pelos partidos, uma lista fechada, uma lista bloqueada. O que é que ele faz? O eleitor participa na elaboração da lista? Por que não desbloquear a lista? Por que não desbloquear a lista? Há sucessos. Permitir que o eleitor vote nos nomes, escolha. Sim, podemos reconfigurar, depois de um grande debate, mesmo que leve anos, reconfigurar o nosso sistema eleitoral. Introduzindo, por exemplo, que é uma questão que me preocupa muito, introduzindo, por exemplo, círculos de compensação. Temos milhares de votos legalmente introduzidos nas urnas que não valem rigorosamente nada. São votos sem representação. Quem mais perde com isto é o CID. Repara, todos os votos da UCID
fora de São Vicente, não tem representação. São votos que vão para o lixo. São votos que vão para o lixo. Portanto, este é um debate que tem que se fazer. Com certeza. Como é que o meu voto não conta? O voto do CID em Cabo Verde inteiro, tirando o São Vicente, não conta para nada. Porquê? Temos que mexer sim. Se queremos ter um parlamento mais representativo, não digo uma representação sociológica, porque isto é praticamente impossível no mundo de hoje, mas que se aproxime um pouco, que o parlamento seja, de facto, uma fotografia da sociedade, representando as classes, as categorias sociais, e não representar unicamente os partidos políticos. Podemos fazer isso sim. Agora, é preciso ir discutir. Porque, repare, os votos que vão para o lixo, que não contam, votos desperdiçados, digamos assim, não abonam a favor da qualidade das democracias. Portanto, é preciso nós discutirmos isso, analisar o nosso modelo de representação, tornar a disciplina partidária mais flexível, para permitir que o nosso Parlamento desempenhe, de facto, um papel importante, porque o centro do poder em Cabo Verde gravita à volta do Parlamento. Nós temos um parlamentarismo mitigado, em que o centro do poder é o Parlamento. Agora, um Parlamento que não representa apenas os partidos, tem que ser analisado, tem que ser visto numa perspectiva crítica para acabarmos com muitos problemas que nos refletem. Se nós queremos ajudar a lutar contra a recessão democrática que nós estamos a passar, que configuram claramente a crise da nossa democracia, com ataques à justiça, déficit de participação, clientelismo político, etc., temos que parar e analisar, porque, de qualquer forma, se não o fizermos, corremos o risco de ver que a democracia corroer lentamente. Mas as redes sociais podem contribuir também para esse debate, para amplificar a voz dos cidadãos? Nas redes sociais são fundamentais. As redes sociais aqui são fundamentais e podem desempenhar um papel... Mas há vozes a defenderem a regulação das redes sociais em Cabo Verde. Não, a regulação, porque as redes sociais não podem... Eu não sou muito fã de regulação. Eu não sou muito fã, porque atrás do regulador está quem? Está o Estado. Quem regula o Estado? Eu não sou muito... essa história de regulação em muitos setores da nossa sociedade não me convenceu, porque o Estado cria um regulador para o regular. Quem cria o regulador é o Estado. O Estado vai citar que o regulador o regula. Nós temos casos disso. Há sempre choques de competências, resistência. A regulação não é fácil. Agora, a regular redes sociais no sentido de que o rede social não pode ser uma arena, não pode ser um palco de injúria, de difamação, de ataques. Eu deixei de usar o Facebook há 6, 7, 8 anos por causa dessa brincadeira. Ia lá ao Facebook, punha lá textos para divertir as pessoas, para me divertir, para provocar comentários, vem só ataques, isto e não sei o quê, não sei quando. Não, isto não é para mim. Muito bem. Daniel, o Governo criou uma comissão organizadora das comemorações dos 35 anos da liberdade e da democracia. Eu não me recordo de muitas atividades desenvolvidas ao longo deste mês de janeiro, tirando a inauguração do Monumento à Liberdade e à Democracia, também uma sessão solene no Parlamento. O que é que, do teu ponto de vista, pode-se fazer ou deve-se fazer para, de facto, comemorar a liberdade e a democracia, passando até essa mensagem, ou deixando essa mensagem às novas gerações que vivem esse tempo de desencanto político, mas também de novas exigências? Nestes dias tem-se falado muito na geração Z. O que é que podemos, de facto, fazer para... Não, eu acho que o Governo andou bem em criar essa comissão. Agora, vai depender daquilo que a Comissão pode fazer. Não estou por dentro deste... Bom, o mês de janeiro está a acabar. Sim, eu acho que as comemorações não são só para janeiro. Bom, o que tinha sido dito... O Governo não vai criar uma comissão... Que essas comemorações decorreriam ao longo deste mês de janeiro. Desculpe. Não, eu acho que o Governo não vai criar uma
uma comissão para celebrar o 3 de janeiro apenas em janeiro. Do meu ponto de vista, eu acho que isso pode estender-se durante o ano inteiro, sob o período de, se o PCV ganhar as eleições, isto vai acabar, imediatamente, no outro dia. Sobretudo, agora... Mas porquê é que tu dizes isso? Pelo debate atual em Cabo Verde, o debate, pelo estado de coisas que nós estamos a ter em Cabo Verde, tudo o indica, porque o PCV ainda não tem uma relação sadia com o 3 de janeiro. O 3 de janeiro foi muito importante para... Mas pode-se dizer isso em relação ao governo e MPD, no que diz respeito ao 5 de julho e ao centenário do nascimento de Amílcar Cabral, em que não houve esse envolvimento por parte do governo e do Estado. Sim, não, repare, isso é outra questão. O PSV deve muito ao 3 de janeiro. Porquê? Porque o 3 de janeiro contribuiu sobremaneira para o processo de renovação política das elites do PSV. E vamos imaginar, por hipótese, se o PSV ganhasse as eleições a 3 de janeiro. José Maria Neves seria Presidente da República? Seria Primeiro-Ministro? Não havia hipótese nenhuma. O 3 de janeiro serviu para renovar as novas elites do PSV. Mas em toda a linha. Portanto, não há razão para eu acho que o mal entendimento que a história acabará por procurar entre o PSV e o 3 de janeiro, se estás recordado, logo depois de 2001, quando o PSV regressou ao poder, houve tentativa de, digamos sem brincar, desfriar o 13 de janeiro. Eu lembro perfeitamente de abolir a data como feriado nacional, que seria um erro que seria, do meu ponto de vista, um erro gravíssimo. Agora, sobre datas, aqui eu concordo com as correntes que defendem que nós devemos harmonizar, de facto, as datas. As datas são datas e existem, em relação às quais nada podemos fazer. Temos que as preservar. São datas da República. São datas da República. Temos de as preservar, temos de cuidar delas, porque são realidades imutáveis. Realidades imutáveis. Nada podemos fazer se não cuidar delas. Agora, se não o fizermos, que legado iremos passar às gerações seguintes? Sim, repara, as gerações que aí vêm têm uma grande responsabilidade em Cabo Verde de consolidar a nossa democracia e de tornar Cabo Verde um país desenvolvido, um país mais justo, um país com justiça social, um país onde a justiça funciona rapidamente, porque senão, que legado, que património cultural iremos legar às gerações seguintes? Um país falido? Um país sem crença? Não, temos que dar-lhes, temos que lhes entregar um país com condições a partir das quais eles podem desenvolver-se mais. Muito bem, fica então esta reflexão também, esta preocupação sobre que legado é que podemos deixar às novas gerações em relação aos valores da liberdade e da democracia. Daniel Santos, o nosso convidado, ele é autor do livro Amílcar Cabral, um outro olhar, que tem agora uma edição revista e aumentada. Daniel, obrigado por teres vindo aqui ao Ventos de Mudança. Recuamos hoje bastante até 74, recuperamos também os grandes marcos desse percurso de Cabo Verde, não apenas da democracia, da independência, mas também dos 35 anos de liberdade e da democracia, e obrigado também por teres partilhado esta reflexão sobre o legado que devemos todos deixar às novas gerações em relação à democracia e à liberdade em Cabo Verde. Muito obrigado. Muito obrigado.